intelecto, Pai. Visita a nossa mente, Pai. Abre, Senhor Jesus, as nossas mentes, os nossos corações, Pai, para que possamos guardar, Senhor Jesus, todos os ensinamentos, Pai. E assim também, Pai querido, transmiti-lo a muitos, Pai querido, que virão para nós transmitirmos, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, com toda a sorte de bênção, Pai. Com toda a unção e toda a capacitação a vida da nossa professora Elisângela, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha estar agora visitando-a, Pai. Com grande porção de unção, Pai amado, do Teu Santo Espírito, Pai. Para que ela possa, Senhor Jesus, estar explanando, Pai. Para que ela possa estar ministrando, Senhor Jesus, esta aula, Pai. Com a sabedoria do Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Débora, Deus abençoe. Nós precisamos mesmo, né, da unção do Espírito Santo sobre nós. Todo o tempo. Graças a Deus por isso, né? Todo início de aula, a dor de barriga vem, mas depois ela vai passando. Porque a dependência tem que estar no Senhor mesmo, né, amados? Quem foi entrando aí que eu não tinha visto? Marli, Adriana, Dagmar, Beth, Aninha, glória a Deus por vocês. Tereza, uma turminha boa já entrou aí. Vamos dar continuidade então, e o pessoal vai entrando e vai pegando o estudo. O pastor Edson também acabou de chegar, glória a Deus. Abram comigo então Mateus 25, a partir do verso 14. Quem entrou agora há pouco, eu pedi desculpa já, gente, para os irmãos que estavam aqui no início, a respeito de quinta-feira passada, né, do apagão que teve aqui no meu apartamento. E aí eu fiquei sem internet e eu não pude finalizar a aula com vocês, né? Mas aí os irmãos já me mandaram rapidamente áudios e mensagens falando que estava tudo em ordem e de que vocês então finalizaram. A Dailton fez a oração final e Deus finalizou, né? O Espírito Santo esteve aí finalizando a aula quinta-feira com vocês. Espero que não aconteça, né? Mas se algo acontecer parecido, que vocês tomem as rédeas aí, né? E façam como fizeram na quinta-feira passada, porque eu fico muito feliz quando a gente percebe que realmente há uma dependência do Senhor e do Espírito Santo em tudo, né? Então a gente não depende da professora Elisângela para nada aqui, a não ser para servir vocês com as aulas. Mas todos aqui são homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo e são tão capacitados quanto eu para estar fazendo uma oração, para estar terminando o estudo, ou até para terminar uma palavra, e se alguém em algum momento precisar fazer, eu tenho certeza que o Espírito Santo é aquele que nos capacita todo o tempo. Amém, queridos? Então Deus abençoe aí por vocês terem permanecido aí fiel quinta-feira passada e finalizado aí a aula, tá bom? Eu só queria reforçar um ponto que eu não consegui terminar semana passada a respeito das virgens, das 10 virgens, que era sobre o significado da lâmpada se apagando. Então eu pedi para vocês abrirem aí já a partir do verso 14, mas eu queria que a gente se perguntasse ou anotasse isso para a gente não deixar isso passar. Quando as virgens loucas elas dizem que as lâmpadas estão se apagando, eu lembro que eu falei alguma coisa para vocês no sentido de que esse momento em que elas se preparam, né, para a vinda do noivo, é um momento que a gente fala do tempo do fim. Então ainda não é a vinda exatamente de Jesus, né? Quando há o grito, né, do amigo do noivo, ali dizendo eis o noivo, ele está vendo algo ao longe, ele está vendo algo ainda distante, vamos dizer assim, né? Como se alguém tivesse olhando para o horizonte e então enxergasse alguém vindo ao longe. É isso que o amigo do noivo tá fazendo ali, né? Essa pessoa que está atenta e que vê à meia-noite o noivo chegar, né? Que ele está vindo. Então esses são os avisos dos últimos dias, né? Esses são os avisos que a gente vai ter as pregações e as palavras dos amigos do noivo, daqueles que estão, então, entendendo os tempos e as estações, estão entendendo a volta de Jesus. E as ministrações estão acontecendo. Então, a gente precisa ficar claro que quando há esse grito, à meia-noite,
eis o noivo, as virgens se levantam, a palavra diz, e elas se preparam, né, para esse encontro com o noivo. E aí é onde elas percebem, as 5 prudentes percebem que tem azeite suficiente na lâmpada e na vasilha, e as outras 5, que são as loucas, percebem que elas só têm o azeite que está na lâmpada, mas elas não têm a reserva. E elas ainda dizem que a lâmpada está se apagando. É isso que a palavra diz, né? Então eu quero só terminar esse conceito, essa explicação a respeito dessa palavra, dizendo o quão é importante entender o que é a lâmpada estar se apagando. Como a gente falou semana passada, a lâmpada é a palavra, né? E eu sou a vasilha, né? Então, o que estava se apagando ali dessas virgens era a lâmpada. O que estava começando a faltar na lâmpada era o azeite para que a lâmpada continuasse acesa. Não é isso que nós falamos semana passada? Então, se elas dizem que a lâmpada está se apagando, é porque está começando a faltar azeite, a presença do Espírito Santo, ok? E aí, para mim, essa lâmpada se apagando nesses últimos dias, dessas virgens loucas, desses cristãos que vão entrar nesse período da volta de Jesus e que eles não vão buscar esse azeite reserva, fala muito mais do que Jesus mesmo falou no início desse capítulo 24, que a gente estudou bastante já. Ali fala muito sobre a questão do engano, né? Das pessoas serem enganadas facilmente, fala sobre o esfriamento da fé, fala sobre as pessoas não se amarem mais, né? Fraternalmente. Então, Jesus dá várias circunstâncias que vão acontecer com alguns crentes que não estiverem apercebidos, que não estiverem atentos, né? Às suas vidas pessoais. Então, isso vai acontecer. Então, eu anotei aqui o que seria essa lâmpada se apagando. E eu queria que quem estiver anotando pudesse anotar aí, ou quem não tiver, que você então se atentasse para isso. A lâmpada se apagando pode ser a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é como se eu tivesse realmente negando o conhecimento das coisas de Deus, como se as coisas de Deus passassem a não ter o mesmo entendimento para mim. Né? Então, esse é um dos sentidos de apostasia. Existem outros sentidos dentro da palavra, mas para mim, nesse momento aqui, é aquela pessoa que realmente ela vai esfriando de tal maneira, porque a palavra de Deus passa a não ter o mesmo efeito na vida dela, ela passa a não ver a palavra de Deus como uma regra geral de fé, como uma regra de firmamento, de fundação na vida dela, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. E a falta de fé nas promessas, na palavra de Deus, né? Que tem tudo a ver também com a apostasia. Então, essa falta de fé que eu falo aqui é falta de crer naquilo que Deus diz que vai acontecer. Então, nos últimos dias, por Jesus talvez demorar, como algumas pessoas dizem, né? Que parece que o tempo está demorando demais, essa palavra se cumprir, e nos últimos dias, como a situação vai ficar um pouco mais apertada, né, na pressão espiritual, as pessoas vão ter a tendência de falar assim, eu acho que esse negócio de Bíblia não tem nada a ver, eu acho que Jesus não vai voltar nada, olha como o mundo está um caos, olha como a situação está difícil, olha como as pessoas justas, as pessoas do bem estão morrendo. Então a gente vai olhar para o mundo, a gente vai olhar para as circunstâncias e a gente vai deixar de crer nas promessas. Isso já aconteceu em outras épocas da história da humanidade. Vou citar aqui para vocês o próprio povo na saída do Egito, né? Então, na primeira dificuldade, nos primeiros momentos, né, de dificuldade daquele povo, a primeira coisa que eles fizeram foi deixar de crer no que Deus havia prometido para eles, de que haveria uma terra que manaria leite e mel e que eles tomariam posse dessa terra. Então, para aquele povo, era muito difícil crer naquilo, porque o que estava ao redor deles era algo muito difícil. O deserto é um lugar muito difícil, a falta de água é muito difícil, a falta de alimentação era muito difícil, o sol escaldante era muito difícil, a falta de uma moradia era muito difícil, né? Então,
Então, a gente pode ver que as circunstâncias eram tão difíceis para aquele povo que eles, então, negavam a sua fé, deixavam de acreditar naquilo que Deus havia dito há meses atrás, há anos atrás, vamos dizer assim, né? Então, aquilo tudo parecia vazio, parecia vago. E a maior tristeza, queridos, no coração de Deus, na minha opinião, é justamente isso. É como se eu fizesse uma promessa para você aqui e passado alguns dias você dissesse para mim que não acredita no que eu acabei de prometer para você alguns dias atrás. Então há uma tristeza enorme no coração de Deus quando os seus filhos, quando o seu povo escolhido deixa de crer naquilo que ele disse que vai acontecer. Então, o crer na eternidade, o crer na palavra de Deus precisa ser algo constante. E as virgens que a lâmpada está se apagando, esse vai ser um dos sinais de que elas são essas virgens que a lâmpada está se apagando. É deixar de crer naquilo que Deus disse. É olhar para a palavra de Deus e dizer, não é bem assim não. Eu acho que a Bíblia não é tão certa assim não. Eu acho que Deus não vai cumprir isso não, né? Eu acho que nada vai acontecer do que Deus diz. Pelo contrário, nós estamos vendo outras coisas acontecerem. Então, eu acredito que passa por essa apostasia e por essa falta de fé, essas virgens, né, que são loucas, o esfriamento, né, vai ser algo visível para nós nos últimos dias. Então, eu consigo avaliar talvez a minha vida baseado nisso, se eu sou aquela que a lâmpada está acesa e eu ainda tenho reserva diária para essa lâmpada jamais se apagar, ou se a lâmpada estiver se apagando, eu preciso avaliar se não é justamente esse azeite que está faltando, e os sinais disso partem disso que eu estou falando aqui, desse esfriamento da fé nas promessas de Deus, da própria apostasia e de tantas outras coisas que nos últimos dias vai acontecer com os cristãos. Então, vigilância, né? Nós precisamos estar vigilantes, ok? A palavra das virgens fechou no coração de vocês, aí deu para entender. Se alguém ficou com alguma dúvida, não deu tempo de eu falar isso, mas vou reforçar aqui. Meu WhatsApp, gente, está sempre aberto para vocês. Qualquer dúvida ou algo que eu falei que não completou no coração de vocês ou que não encaixou, por favor, não deixem. Quem está comigo desde a primeira aula, lembra que eu falei isso também. Escatologia é um assunto que ele é uma corrente que vai se ligando em elos. Sabe uma corrente que você vai ligando ela em elos? Então, se não houver essa ligadura, né, entre um elo e outro, se alguma coisa escapar e não tiver ligado, vai faltar alguma coisa no final. Então, eu digo para vocês que conforme eu for falando, conforme a gente vai expandindo o assunto, não é que você precisa perguntar algo que a gente ainda vai falar mais para frente, mas sobre aquele assunto que está sendo falado, que não fique dúvida alguma, mas que sejam sanadas todas as dúvidas, para que a gente caminhe, então, e consiga chegar no final com todo mundo no mesmo entendimento, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos passar para 25:14, a próxima parábola. Mateus 25, a partir do verso 14. Eu vou ler numa versão, se a gente precisar, a gente lê na outra, ok? Essa leitura, eu até quero que todos aí peguem mesmo a palavra, quem tiver só ouvindo eu falar, que você pegasse a Bíblia, porque a gente vai fazer a leitura até o final do capítulo 25, ok? Então, a gente vai do 14 até o 46. Por que, Elisângela, que você vai até o 46? Vocês vão entender que um assunto, ele está ligado ao outro. E vocês vão entender por que eu tô falando isso, tá bom? É que um assunto, ele está totalmente ligado ao outro no final desse capítulo 25. Então, a gente vai ler, e se eu precisar pegar uma outra versão, a gente pega uma outra versão, lê ela novamente, e nós vamos conseguir explanar isso aqui nessa aula de hoje, ok, gente? Então, se tiver alguma palavra, inclusive, na Bíblia de vocês, bastante diferente,
ao final da leitura, ou vai grifando aí, ou marca, para vocês me falarem, para a gente entender um pouquinho melhor essa palavra, ok? 25:14. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro... Espera só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Peraí. A outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Quem estiver entrando aí, Mateus 25, a partir do verso 14, nós estamos no verso 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não se semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: Digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Alguém identificou alguma palavra muito diferente aí na sua Bíblia? Que quer falar, quer compartilhar? Alguém marcou alguma coisa? Eu quero ler uma outra versão, só para a gente ter, talvez, uma outra, né, maneira de se ler esse texto. E aí a gente vai começar a entrar dentro dele, tá bom? Eu vou ler novamente aqui. Podem ficar tranquilo que hoje a gente consegue terminar esse texto, porque eu acredito que tá tão atrelado uma coisa na outra que o Senhor vai nos dar a graça para a gente finalizar aqui. Versículo 14 novamente, tá? Mateus 25, verso 14. Aproveita para ir dando uma olhada aí se tem alguma palavra muito diferente e grifa ou fala pra gente aí no final. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão justos: Senhor,
quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Texto sensacional, maravilhoso. É assim, é surpreendente como Deus realmente trata de uma forma tão clara, né? Tão objetiva, os conceitos e os princípios que Ele quer tratar conosco. Vamos destrinchar primeiro os personagens dessa história para a gente poder conversar igual nós fizemos das virgens. Não ficou mais fácil semana passada, quando a gente destrinchou? Fica bem mais fácil para a gente entender, né? Então aí a gente vai lendo com os personagens entendidos, fica mais fácil. Então, o primeiro personagem que aparece na parábola dos talentos é o homem, né? O homem que vai viajar. Então, esse homem é um dos personagens. E ele vai para uma viagem, né? Ele vai para um lugar distante, a palavra fala, ou para um lugar no estrangeiro, um lugar distante, daquele lugar que ele deixa os seus servos. Depois a gente tem bens, né? Que a palavra fala que ele deixa, né? Com esses servos bens. E aí nós temos os servos desse homem que vai sair de viagem. E fala de 3 tipos de talentos, né? Ou quantidade que ele deixa com cada um desses servos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. Isso tudo de acordo com a capacidade deles. E alguns negociam e ganham mais talentos e multiplica isso. Então vamos começar ali pelo homem. Então o homem... acho que ninguém aqui nega que nós estamos falando mais uma vez de Jesus, né? Desse Deus que realmente deixa a terra a partir da sua morte e ele vai voltar. A palavra de Deus diz isso muito claro, que Jesus vai voltar. E é ele que vai prestar contas, então, com esses servos, ok? Então, o homem aí, o primeiro personagem dessa parábola é esse homem que vai viajar e que deixa então encarregado algumas coisas com os seus servos. Então o homem é Jesus, ok? Essa viagem fala, esse original dessa palavra aí fala justamente de um lugar no estrangeiro, ok? Então um lugar distante, um lugar fora do país. Então a gente está entendendo aí que Jesus está ao lado do Pai nos céus e que ele fez essa viagem que ele está supondo aí através dessa parábola, e que ele está num lugar distante, num lugar diferente do que os seus servos estão, e ele vai voltar. Só que quando ele vai fazer essa viagem, ele então faz a entrega dos seus bens para esses servos, né? Que os servos são todos os cristãos, são todos os filhos, ou todos aqueles que são escravos do Senhor, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito desse termo escravo, porque na verdade nós chamamos Jesus de Senhor e Salvador. E a palavra Senhor sempre vem primeiro antes de Salvador. Então o primeiro conceito que a gente como cristão precisa entender, o primeiro princípio, é que todos nós somos escravos. Nós somos comprados de um outro Senhor para o Senhor Jesus. Esse entendimento fala muito sobre a redenção, né? Então, quem já me ouviu falar sobre a redenção, ou quem não ouviu, tem uma aula específica dele lá no canal do YouTube que eu tenho,
Essa aula tá lá gravadinha já, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, tá lá para vocês verem. Mas esse conceito de escravo, ele precisa estar muito claro para nós, porque Jesus é nosso Senhor. Se ele é nosso Senhor, eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. E escravo, ele não tem muita oportunidade, né, de fazer o que ele bem quer. Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Então, eu costumo falar isso sempre que eu vou falar sobre esse assunto. Nós, brasileiros, principalmente, e nesses últimos séculos, a gente tem muita dificuldade para entender senhorio, porque a gente não passou por escravidão no Brasil. Não nos últimos séculos, ok? Então, e os brancos também não passariam por esse momento, somente os negros, infelizmente, né? Então, a gente não consegue talvez ter uma dimensão maior do que é ter um senhor sobre a sua vida, porque a gente não tem esse contexto de escravidão no Brasil e a gente nunca passou por isso na nossa vida natural para entender o que é ter um senhor sobre vocês. Mas a palavra nos chama de servos. E como é bom quando nós entendemos esse princípio e nós então assim nos portamos no que diz respeito ao Senhor Jesus, como Senhor das nossas vidas, né? Então, a gente anda segundo o que o nosso Senhor nos ordena, a gente faz tudo aquilo que o nosso Senhor nos manda fazer. Isso é tão bom, é um conceito fantástico e que vai trazer muita obediência à palavra e ao direcionamento do Senhor Jesus sobre nós. Então, ele diz que esse homem, né, que é o próprio Senhor Jesus, ele vai para um lugar distante. Ele estava falando da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, então, que ele iria para um outro lugar, mas que em algum momento ele retornaria. Ele está deixando isso muito claro, porque ele fala que esses servos vão ter que prestar contas com ele em algum momento, e ele chama esses servos e dá bens para esses servos. A palavra é muito clara em dizer que são bens que Deus entrega. E aqui está, talvez, o grande diferencial dessa palavra que a gente vai precisar entender. Então, quando a Bíblia está falando sobre talentos, algumas pessoas acreditam que são dons, que são ministérios que Deus está entregando, que são talentos mesmo naturais, né? Olha, uma pessoa tem talento para música, o outro tem talento para pregar, o outro tem talento para ação social, o outro tem talento para cuidar de pessoas na rua, né? E para fazer tantas coisas boas. Mas a palavra, queridos, aqui usada para talento, ela está sendo usada porque era uma medida daquele momento da história, para que os discípulos entendessem e para que as pessoas ali no Império